E aí, gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo para o canal Antônio Aquino. Dessa vez a gente vai falar sobre a palavra cristão. O que é que a Bíblia tem para falar desta palavra cristão? Se a gente procurar na versão revista e atualizada, que é a versão mais comum, é a tradução mais comum aqui no Brasil, nós vamos encontrar 3 versículos. E eu queria compartilhar um pouco sobre cada um desses versículos. O primeiro versículo está em Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Lá o texto diz o seguinte: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Qual é o contexto aqui? Barnabé se encontra com Saulo, eles vão para a cidade de Antioquia e durante um ano eles ensinam a palavra de Deus, eles ensinam a revelação que eles tinham do Evangelho até aquele momento. E enquanto isso acontecia, eles foram conhecidos por cristãos. Eles foram chamados de cristãos. Os discípulos é que foram chamados de cristãos. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o cristão, ele é um discípulo. Quando a gente fala de discípulo, a gente está falando de alguém que é um aprendiz, que é algum aluno, é alguém que está instruído, está sendo instruído por um mestre, um professor, um tutor. No caso, os discípulos que foram conhecidos e chamados de cristãos, eles eram discípulos de Jesus. Então, o cristão é aquele que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. O cristão é aquele que quer aprender mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a obra de Jesus Cristo. O cristão, para ser discípulo de Jesus, ele precisa aprender o que Jesus fez, aprender o que Jesus ensinou e viver como Jesus viveu. Ele se esforçar para andar nos passos do seu mestre, que é Jesus Cristo. A segunda coisa que a gente aprende a respeito dessa palavra cristão está lá no livro de Atos, capítulo 26, versículo 28. Lá o versículo diz o seguinte: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Mais uma vez a gente tem a palavra cristão aqui. Contextualizando, o rei Agripa, ele tinha mandado prender Paulo. Paulo estava preso por quê? Porque ele estava pregando o evangelho, ele tinha parado de perseguir a igreja, agora eles tinham se convertido ao cristianismo, os judeus não gostaram e denunciaram Paulo. Paulo também conhecido por Saulo. E aí, nessa conversa que Paulo tem diante do rei Agripa, que era um dos governantes da época, Paulo ele vai falar a respeito dos profetas, vai falar o que os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito da pessoa de Jesus Cristo, do Messias que havia de vir. Ele vai falar também da visão que ele teve, a visão que Paulo teve, e como Jesus apareceu para ele, ele se tornou um cristão. Paulo também nessa conversa vai falar de arrependimento, vai falar que essa mensagem do Evangelho, essa mensagem que Jesus trouxe para o povo, era uma mensagem de arrependimento, de deixar o pecado e viver uma nova vida buscando obediência ao nosso Senhor Deus. Então, o cristão, ele é aquele que vai evangelizar. É isso que essa passagem ensina. Veja que Paulo ele aproveitou essa oportunidade, mesmo preso, para apresentar o evangelho, apresentar a mensagem do evangelho para o rei Agripa. Então, o cristão é aquele que tem o desejo de compartilhar a mensagem do evangelho. Assim como Paulo evangelizou Agripa, nós evangelizamos as pessoas que nós conhecemos. Nós apresentamos o evangelho para outras pessoas também. Por último, a passagem que fala a respeito dos cristãos está em 1 Pedro, visualizar melhor aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículos 15 e 16. Lá o texto diz o seguinte: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, que o texto está falando de formas de sofrer. Você pode sofrer como cristão ou pode sofrer como um assassino ou ladrão ou malfeitor. Então aqui a gente faz uma distinção. Pedro está falando que o cristão é aquele que sabe sofrer, mas não é aquela pessoa que sofre porque continua no pecado, praticando erros, que não se arrepende e que vai sofrer as consequências por causa de ser um assassino, ladrão ou malfeitor. Não é esse tipo de sofrimento que o apóstolo Pedro está falando. Já que você é um assassino, ladrão ou malfeitor e está sofrendo, então isso não te faz um cristão. Na verdade, ele está falando de pessoas que sofrem por causa da sua fé. Sofrer como cristão significa que eu não desisto da minha fé, eu não abandono a minha fé, ainda que seja no contexto de perseguição. Então, o cristão que sabe sofrer é aquele que passa por provações, lutas, dificuldades e não deixa a sua fé. Ele não abandona a sua fé em Jesus Cristo, que é o seu mestre, que é aquele por quem ele vai andar e vai falar a respeito da sua obra. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que os versículos que falam sobre os cristãos vão falar que o cristão ele é um discípulo de Jesus Cristo, ele vive em obediência ao que Jesus Cristo ensinou, praticando o que Jesus ensinou. Ele é alguém que evangeliza, ou seja, alguém que tem o desejo de falar da obra de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós temos a salvação. Então, essa mensagem de evangelismo, ela deve falar das boas novas de Deus, que através do seu Filho salva homens pecadores. Sem arrependimento não há mensagem do evangelho correto. E por último, o cristão é aquele que sabe sofrer. O cristão é aquele que, mesmo passando lutas e dificuldades nesse mundo, ele não abandona a fé. Então, era isso que eu queria compartilhar. Lógico que isso não é uma forma de resumir todo o cristianismo, mas são as vezes que a palavra cristão aparece na versão revista e atualizada, que é a versão mais comum que nós conhecemos aqui no Brasil. Então, um grande abraço a todos e que Deus vos abençoe. Tchau.